Do Instituto Superior de Relações Internacionais, zangados com a falta de subsídios. Mais um caso de disputa de terra agita Matola. Lojas de vestuário acusam vendedores de roupa usada de concorrência desleal. Boa noite. Estudantes bolseiros do Instituto Superior de Relações Internacionais, ISRI, dizem que estão sem receber os seus subsídios de mensalidade desde o mês de junho. E por conta disso passam por muitas dificuldades, chegando até a perder aulas. Trata-se de jovens vindos de várias províncias do país que chegaram a Maputo depois da concessão de bolsas para frequentar o Instituto Superior de Relações Internacionais. Dizem que se deparam com o não pagamento de subsídios desde o mês de junho. O que nos preocupa é a falta de subsídio. Nós estamos a deparar com a falta de subsídio desde o mês de junho. O problema nós temos como bolseiros do ISRI é a falta de subsídio que já não entra há 6 meses. E várias tentativas nós fizemos para procurar saber o que estava a acontecer exatamente, mas a instituição sempre tem nos dito que o problema é do Estado. O Estado é que não tem dinheiro. Facto que lhes leva a passar várias dificuldades, com destaque para a deslocação da residência de estudantes no bairro Alto Maé para o ISRI, no Zimpeto. Nós somos estudantes bolseiros, estamos aqui numa residência em que é uma residência localizada longe do campus universitário e precisamos sempre deslocar daqui todos os dias para a universidade. E com a falta de subsídio, os estudantes sempre encontram essa dificuldade de como saírem daqui da residência para a universidade. Falam de estudantes que, por falta de transporte, perderam não só aulas, mas também provas. Temos deparado com colegas que não vão à faculdade por falta de subsídio. Temos exemplo de um colega que não fez 2 exames por falta de moedas para poder pagar chapa para ir à faculdade para fazer o exame. E dizem que não encontram fundamento na justificação da direção da instituição. Já tentamos várias vezes negociar com a nossa instituição, mas o ISRI sempre tem tido que é questões do Estado, é o sistema, isso é para todas as instituições. Agora, se o caso é para todas as instituições, por que somente assola a nós, estudantes bolseiros do ISRI, e não assola estudantes bolseiros da UEM, estudantes bolseiros da UP? E os bolseiros que denunciam esta situação dizem também que esta quinta-feira o fornecedor de água cancelou o fornecimento a esta residência por conta de dívidas acumuladas, havendo deixado este selo, deixando os estudantes em extremas necessidades relacionadas ao líquido precioso que já não jorra desta torneira da residência do Instituto Superior de Relações Internacionais. Ontem, está ali, até se pode mostrar, os homens das águas vieram fechar a água porque supostamente o ISRI não está a pagar água. E como estudante bolseiro há de viver, sem aquele precioso líquido? Não vamos um de nós agora não lavamos as caras, não estamos a tomar banho e as nossas sanitas lá em cima estão sujas por falta de água. Não foi possível falar com os dirigentes do Instituto Superior de Relações Internacionais. Estes poderão se pronunciar nos próximos dias. O número de vítimas de incêndio que devorou uma residência no bairro de Moaivira, em Nampula, subiu de 7 para 9. O único sobrevivente da família ainda está sob tratamentos médicos intensivos. Das 3 vítimas sobreviventes do incêndio que matou 7 pessoas no bairro de Moaivira, 2 que tinham sido internadas já perderam a vida e uma encontra-se a receber cuidados médicos no Hospital Central de Nampula. No entanto, as autoridades dizem que a vítima está fora do perigo. Em relação às vítimas de queimadura, o Banco de Socorro recebeu 3 pacientes, dos quais 2 em estado muito grave, com queimadura em grande extensão e profundidade, pelo que foram internados na reanimação. 2 senhoras, uma faleceu na madrugada de ontem e outra de antes de ontem. Portanto, os 2 doentes estavam na reanimação, acabaram por falecer. Neste momento tem um doente internado no serviço de cirurgia 3, não é? Fazer cuidados direcionados a doentes com vítimas de queimadura. As vítimas não puderam se salvar ainda a tempo, não é? Para um número todo, estamos a falar de 10 vítimas, apenas um sobrevivente. Então foi uma situação muito, muito complicada e até um tanto quanto estranho, porque de princípio estamos a falar de indivíduos com 16, 17 anos ou mais. Quando há um incêndio, pelo menos poderiam conseguir a tempo abrir a porta e se retirar, não é?
A única vítima que sobreviveu do incêndio ainda apresenta ferimentos ligeiros, está consciente e recorda-se do episódio. Eu com a minha esposa também no outro quarto. Era naquele tempo em que nós estamos a conversar com a minha esposa. Logo vi aquela casa enquanto já acendeu. E daí, a fugiram daquelas crianças que estavam na sala. Foi traído no quarto da mana. E a minha esposa também foi no quarto da mana. Eu logo fui até na porta, tentei abrir a porta, estava negado. Peguei em baixo, rasguei aquela porta e saiu para fora. E daí veio os vizinhos, bateram aquela casa naquele quarto também, encontramos todas as pessoas. Já sofreu, outro já morreu. O incêndio que até então matou 9 pessoas em Nampula, deixando os residentes do bairro de Moiviri não só chocados, consumiu tudo quanto havia no interior da residência e foi causado supostamente por um curto-circuito de painel solar. 20 famílias do bairro Golhosa, no concelho autárquico da Matola, queixam-se de usurpação de espaços para fins desconhecidos pela comunidade. Instalou-se a confusão no bairro Golhosa, no município da Matola. São 20 famílias em colisão com as estruturas locais devido à suposta usurpação de terra. São pouco menos de 4 hectares pertencentes a 20 famílias que estão em causa. O espaço opõe às autoridades locais e esses supostos donos dos espaços. Tudo começa quando as autoridades decidem mandar limpar o espaço, colocar blocos para alegadamente construir-se infraestrutura pública. Está a acontecer que na terça-feira, meu trabalhador ligou para mim e disse: senhora, teu terreno está a cultivar. Pronto. Eu veio com minha colaboradora, chegamos no meu terreno, já não estava ninguém. O terreno de facto foi cultivado. A lesada diz ter se instalado na zona há 17 anos e o espaço foi-lhe atribuído pelas estruturas de então para a pecuária. Éramos 3 nessa zona só. Eu tinha vedado todo o meu terreno, 4 hectares, com marão, com a rama de tubarão. Tinha vedado, tinha capoeira, tinha casota aqui, tinha poço. Destruíram tudo. O empregado confirma. Esse espaço começou a trabalhar no dia 5 de maio de 2001. Trabalhar aqui. Aqui tenho 80 cabritos, então 80 cabritos roubou, então ficamos no espaço assim, então eu fiquei muito tempo a controlar esse espaço. Algumas senhoras dizem que inclusive lobolaram os espaços. Eu lobolei com 7 mil, gastei 7 mil tudo que eles pediram. Eu comprei uma caixa de cerveja, uma caixa de refresco, 5 litros de vinho, um atum e dinheiro de 3 mil e 4 frangos, 4 aquilo de topiscole e carvão e caldo e alho. Perguntamos como é que o senhor recebeu o valor do lobolo. Eu quando diz isso não quer, isso não precisa, isso não procurem saber. E eu perguntei para ele, onde é que está o comunicado que diz que estão a pedir um pequeno espaço para porem a infraestrutura do público. Disse que, não fale, eu não respondo. Questionado, este membro das estruturas locais disse que apenas estava a cumprir ordens. Eu já falei muito. Essa palavra é muito. É muito essa palavra. Vai até no chefe do posto. Entretanto, a chefe do posto administrativo de Infulé confirmou a intenção da construção de uma esquadra no local. O que se pretende, na verdade, é a construção de um posto policial. Tendo em conta o bairro ainda é quase novo, precisa muito disso. A comunidade lá identificou um espaço que já estava sendo, que não estava sendo usado já há um bom tempo e procurou parceiros, juntamente com a estrutura local, para a construção de um posto policial. Ela assume que pode ter havido problemas de comunicação e mostrou-se pronta a manter um diálogo saudável com os supostos lesados.
Algumas lojas de venda de roupa que tanto olham para os vendedores de roupa usada como ameaça para o seu negócio, isto porque existe cada vez mais pessoas que preferem comprar roupa usada, principalmente por causa do seu reduzido custo de aquisição. A roupa usada, vulgo chicalamidade, tem cada vez mais aceitação nos centros urbanos. Alguns vendedores desta roupa têm se instalado próximo a lojas de venda de roupa nova e não são poucas as vezes que são vistos como concorrentes fortes, chegando a ser expulsos. Lamento bastante por isso, porque nós também é o nosso ganha-pão. Então, na loja vendem diferente, tá vendo? Vendem a um preço muito elevado, enquanto nós aqui vendemos a um preço razoável. Sim, então nós também queremos manter aqui na estrada, a trabalharmos. Porque nós também temos família por cuidar aqui na rua. Dizem que os seus clientes preferem esta roupa pela qualidade e pelo preço acessível. Eles gostam da Calamidade porque são um pouco resistentes, tá a ver? O preço também é um pouco normal. A roupa da Calamidade tem muita qualidade e são resistentes. As roupas da Calamidade não são vulgares. Os vendedores nas lojas dizem que, sendo agentes econômicos legais, têm muitas taxas fiscais a pagar e muitas normas a cumprir. Tem inspetores que passam daqui, temos o Ministério das Finanças, tem mandado a gente aqui para ver se a gente passamos o recibo, a gente pagamos, o Conselho Municipal passa daqui para ver se a gente paga a taxa de lixo, agentes da Inspeção Geral de Trabalho tem passado para ver se a gente temos contrato, como é que trabalhamos com os nossos patronatos. Enquanto os seus concorrentes compram apenas um bilhete diário de 5 meticais pelo espaço que ocupam. Aqueles que vendem lá fora só pagam 5 meticais por dia. Por outro lado, reconhecem que os vendedores de roupa usada são parceiros, pois quando não têm mercadoria, recorrem a lojas para comprar e revender. Eles compraram aqui para revender fora, então é o pão de cada dia de cada um. Os vendedores de roupa usada dizem que a procura faz com que os fornecedores agravem os preços, chegando o fardo a custar não menos de 10 mil meticais. Pode levar 9 mil, 13 mil. Já para vender, para conseguir ter lucro, está muito difícil. Cidadão escapa a linchamento no distrito de Marraquena. O Suf Mamado lamenta a demora na integração das tropas residuais da Renamo nas Forças de Defesa e Segurança. Para acompanhar já a seguir ao intervalo. Com olhos postos nas eleições gerais de 2019, a Renamo já decidiu e agendou quando é que vai realizar o seu congresso. E é tanto em janeiro de 2019, entre os dias 15 e 17, na Serra da Gorongosa. Também a Renamo aprovou as condições para a eleição, ou melhor, a sucessão de Afonso de Acamba, ainda esta sexta-feira. A deliberação da realização do 6º Congresso do Partido Renamo, a decorrer de 15 a 17 de janeiro, no distrito de Gorongosa, em Sofala, foi tornada pública esta tarde, no fim dos trabalhos da reunião do Conselho Nacional. Espera-se que no referido Congresso venha a ser eleito o novo presidente do Partido Renamo, que irá suceder Afonso de Acamba, que perdera a vida 3 de maio do presente ano. O Conselho Nacional deliberou também sobre o perfil e os requisitos dos candidatos à presidência da Renamo. O perfil do candidato a presidente do partido é o seguinte. Primeiro, ser cidadão de nacionalidade originária moçambicana. Ter, no mínimo, de 15 anos de militância no partido. Ter idade mínima de 35 anos. Ser idôneo e de reconhecido mérito. Estar regularmente inscrito como membro do partido. Ter exercido uma das seguintes funções: combatente da luta pela democracia, secretário-geral do partido, membro do Conselho Nacional, membro da Comissão Política Nacional, membro do Conselho Jurisdicional, presidente do Conselho Provincial, chefe nacional de departamento ou regional, delegado político distrital ou provincial, ter cotas regularizadas nos últimos 2 anos. O Conselho Nacional deliberou também o perfil dos candidatos a delegados ao Congresso da Renamo. O candidato deve ser cidadão de nacionalidade moçambicana, ter no mínimo 5 anos de militância no partido,
ter idade mínima de 25 anos, ser idôneo e de reconhecido mérito, estar regularmente inscrito como membro do partido, ter cotas regularizadas nos últimos 2 anos, ter exercido no mínimo 5 anos de política ativa. O Conselho Nacional da Renamo apelou ao governo à flexibilização do enquadramento, desarmamento e integração social dos homens armados da Renamo, bem como as fases subsequentes sobre a condução do processo negocial. A Renamo espera que, a breve trecho, o governo acelere este processo. O 6º Conselho Nacional da Renamo, realizado na Serra da Gorongosa, em Sofala, teve a duração de 2 dias. Um homem de 33 anos escapou à morte depois de ser agredido pela população no distrito de Marraquém. O cidadão terá furtado bens numa residência. É agradecer ao governo. Muito obrigado que me socorreram. Nesse momento devia estar morto. Um atestado de óbito que não chegou à família, muito por conta da pronta intervenção policial. O indivíduo em causa teria se introduzido numa residência de onde furtou vários bens. Este é um indivíduo que escapou o linchamento quando foi encontrado com os bens que ele já havia roubado no bairro do Memo, aqui no distrito de Marraquém. O mesmo escapou mesmo o linchamento, graças à pronta intervenção da polícia, foi tirado do local onde já estava para ser linchado, conforme podem ver as escoriações, e agora encontra-se aqui detido na cela de comando distrital de Marraquém, onde aguarda os procedimentos subsequentes. Ele confirma que a população encontrou em sua residência bens furtados, mas defende ter comprado. Me encontraram algumas coisas roubadas. Veio uma pessoa na minha casa, me vendeu algumas coisas roubadas, já era das 18 horas, eu não sabia. A primeira vez que chegou na minha casa, me vendeu o televisor, eu comprei. Depois vendi o televisor me trouxe problema. A segunda vez é que me trouxe problema, as coisas que ela veio me vender, me encontraram com ele, o dono. Eu entreguei o dono os bens que comprei. Me perguntaram, a pessoa que me vendeu isso aqui, eu disse que não, a pessoa que casa dele não conheço, pessoalmente eu só tenho o número dele de telefone. Tentei ligar para ele, o telefone já não estava a chamar no dia seguinte, aquela hora das 7 e tal, o telefone não estava a chamar. A população me arrancaram o meu telefone, começaram a me torturar dizendo que eu sou ladrão da zona. Porque a ninguém é ilícito fazer justiça pelas próprias mãos. A polícia diz que vai responsabilizar os autores do crime. Em relação aos que queriam linchar esse indivíduo, há um trabalho que nós estamos já a desencadear, trabalho este que é de conhecer a verdade de quem era o cabecilha. Tratando-se de um crime perpetrado por multidões, aqui nós trabalhamos para encontrarmos o cabecilha é que vai ser responsabilizado, porque a ninguém é ilícito o recurso à justiça pelas suas próprias mãos, porque existem instituições legalmente preceituadas com vista a resolver conflitos que as populações têm. Veja a seguir: João Machatine inaugura a Academia de Desenvolvimento de Competências e Carreiras Profissionais do FIPAG. Uma mulher está detida acusada de tentar corromper a polícia com 5.000 meticais. A mesma pretendia subornar a polícia para tirar o seu filho da cadeia. O desespero tomou conta desta mãe que, ao saber da detenção do seu filho de 19 anos por consumo de droga com valores monetários, dirigiu-se à esquadra para subornar os agentes e, deste modo, garantir a libertação do filho. O plano falhou e ela acabou também detida. Eu entreguei 5.000. Um dos agentes que estava ali, um alto, magrinho. Então, ele levou esses 5.000, meteu no bolso. Ele disse: senhora, vai para casa. Venha lá amanhã às 6. Então, eu vim às 6. Então, quando cheguei aqui às 6, me chamaram, eu entrei na sala de chefe de operações, acho que é isso aí mesmo. Então, quando eu cheguei ali, aquele chefe de operações me saudou. Então, quando me saudou, depois disse que eu estou detida porque eu subornei a polícia. De pé juntos, confessa que não sabia do envolvimento do seu filho no tráfico de droga. Eu nem sabia de que o meu filho consome drogas. Foi nesse dia que me ligaram.
Quando lhe pegaram, disseram de que tinha droga no bolso. Eu não estava em casa. Então me ligaram. Então quando me ligaram, eu fui ter com a polícia que me ligou. Segundo a polícia, o bairro Unidade 7 está a tornar-se o centro de venda e consumo de drogas, onde até são envolvidas crianças. A polícia vem se esforçando de forma geral a combater os processos de venda e consumo de droga, por percebermos que de facto é uma prática que está associada aos diversos delitos criminais que vão acontecendo em toda a cidade de Maputo e não só. E neste caso em concreto foi trazido um cidadão sob custódia, mesmo por causa do consumo de estupefacientes, e a sua mãe, apercebendo-se que de facto o seu filho teria sido trazido sob custódia, teria de forma ativa corromper a polícia com valores monetários correspondentes a 5.000 meticais, que é uma prática veementemente condenada pelas autoridades policiais. O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatin, inaugurou a Academia do FIPAG e assinou um acordo de financiamento com a Holanda no valor de 21,6 milhões de euros para distribuição de água na província de Nampula. O governo, através do Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Osvaldo Machatin, inaugurou esta sexta-feira a Academia de Desenvolvimento de Competências e Carreiras Profissionais do Fundo de Investimento e Patrocínio de Abastecimento de Água, FIPAG, orçado em 26 milhões de meticais, financiados pela organização holandesa NAFIC. Para além da inauguração da Academia do FIPAG, Machatin rubricou um acordo de financiamento a título de donativo com a Holanda, orçado em 21,6 milhões de euros, para a construção de uma estação de tratamento de água, centro distribuidor, conduta adutora e rede de distribuição na província de Nampula. Devem complementar-se nas ações que visam aumentar a cobertura do abastecimento de água e não sacrificarem as nossas populações, recorrendo-se à definição de fronteiras de atuação jurisdicional de uma ou de outra instituição, pois a necessidade de água é igualmente importante para aquele que reside na cidade, como para o moçambicano que se encontra no local mais recôndito deste país. O acordo de financiamento representa 50% da cobertura total das obras, que permitirão o aumento da disponibilidade da água superficial produzida no sistema de Nampula em cerca de 18 mil metros cúbicos por dia, para servir cerca de 150 mil pessoas e reduzir as perdas em cerca de 20%. A cooperação entre o governo holandês e o FIPAG, para além do desenvolvimento de capacidades, inclui também investimentos em infraestruturas. Faço referência ao acordo hoje assinado, que tem como objetivo melhorar o sistema de abastecimento de água para a cidade de Nacala. 40 milhões de pessoas morrem por ano no mundo por doenças não transmissíveis e em Moçambique a maior prevalência é da hipertensão arterial, com cerca de 39%. Doenças não transmissíveis como o cancro, diabetes e hipertensão arterial estão a aumentar e figuram na lista de primeira causa de morte em todo o mundo. Muitos não sabem que convivem com a doença. HIV/SIDA, malária, tuberculose, são as que mais matam, sim. Dona Flávia conta que perdeu um vizinho que não sabia que tinha hipertensão arterial. De repente caiu ou estava a tomar banho, cair, pronto. Em Moçambique, as doenças não transmissíveis ocupam 25% das mortes, sendo a hipertensão arterial causa de acidentes vasculares com 39% de prevalência. No intervalo de 10 anos, como alguns de nós já conhecem, de 2005 a 2015, a prevalência da hipertensão arterial em adultos aumentou de 33% para 39% e a da diabetes passou de 3% para 7%. Em 2012, ocorreram cerca de 22 mil novos casos e 17 mil mortes por cancro. Dados que podem comprometer as metas de desenvolvimento sustentável. As doenças não transmissíveis representam 1/3 da carga de doenças e mais de metade destes casos ocorrem antes dos 40 anos. Com este cenário e estas doenças,
o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fica ameaçado no mundo, pelo que há necessidade de tomarmos medidas enérgicas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, se nada for feito até 2030, o número de mortes por doenças não transmissíveis pode chegar até 52 milhões por ano. No país, para acelerar a prevenção, várias associações de luta contra doenças não transmissíveis organizaram-se em associação, iniciativa lançada esta sexta-feira em Maputo. Hoje marcamos então um momento importante na luta contra doenças não transmissíveis com o lançamento desta aliança que visa unir as ações das diversas associações que existem cá em Moçambique e que têm trabalhado de forma isolada contra as doenças não transmissíveis. Alguns fatores de risco são o tabagismo, consumo excessivo de álcool, dieta não saudável, entre outros. Veja a seguir: Cimeira do G20 junto aos líderes mais poderosos do mundo na Argentina. Na atualidade internacional, 5 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas num acidente de aviação em Hong Kong nesta sexta-feira. A China está disposta. O incidente envolveu um autocarro que transportava trabalhadores do centro da cidade para o aeroporto e um táxi transportando um cidadão alemão. Depois de ver as câmeras de vigilância, a polícia disse que o táxi havia parado na pista esquerda da estrada principal com as luzes de emergência acesas. O técnico bateu no táxi por trás alguns instantes depois. A polícia acrescentou que alguns passageiros não tinham o cinto de segurança na hora em que ocorreu a colisão. Segundo a imprensa local, a polícia está a investigar se o excesso de trabalho ou o consumo de álcool podem ter contribuído para o incidente. O referido cidadão alemão recebeu tratamento em um hospital local por ferimentos leves. Líderes mais poderosos do mundo reúnem-se na cúpula do G20 na Argentina e o porta-voz do Ministério do Comércio da China pede aos membros do grupo dos 20 mais para trabalharem juntos de modo a pressionar os resultados económicos positivos. A China está disposta a trabalhar com a Argentina e outras partes no fortalecimento da cooperação em comércio e investimento, mantendo os mercados abertos e explorando novos motores para o crescimento e promovendo o desenvolvimento sustentável. No relatório recentemente divulgado pela OMC, os membros do G20 adotaram 40 novas restrições comerciais entre maio e outubro de 2018, envolvendo cerca de 481 bilhões de dólares, 6 vezes o tamanho do comércio entre outubro de 2017 e maio de 2018. Das restrições, 3/4 são para aumentar as tarifas. Com base nesta situação, Gao disse que a China está disposta a conduzir um diálogo sincero, profundo e construtivo com os membros do G20 sobre o comércio internacional e outras questões. A cúpula G20 juntou os líderes mais poderosos do mundo na Argentina. Mais de 100 prisioneiros escaparam da prisão na província de Aceh, na Indonésia, após uma rebelião causada por regulamentações impostas pelo Conselho da Prisão. Cerca de 113 prisioneiros começaram a protestar contra o Conselho da Prisão. Segundo autoridades, os prisioneiros provocaram tumultos, o que facilitou a fuga. Estes destruíram as grades das celas com o uso de halteres depois de lançar água aos guardas. O diretor-geral das penitenciárias do Ministério dos Direitos Humanos instou os prisioneiros que escaparam a se renderem, pois, segundo o mesmo, foi formada uma força-tarefa para persegui-los. Depois da fuga, 26 prisioneiros foram capturados. A cela tem capacidade para albergar 800 pessoas e atualmente abriga 726 presos, a maioria envolvida em casos de tráfico de drogas. É momento de observarmos mais um curto intervalo. Voltamos dentro de instantes, mas para já vamos à previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para a Zona Norte, prevê-se uma máxima de 31 graus para Pemba, 22 graus de máxima para Lixinga, 29 graus de máxima para Nampula. Para a Zona Centro, prevê-se uma máxima de 32 graus para Tete, para Climane, 27 graus de máxima. Para Chimoio, prevê-se uma máxima de 24, 27 para Beira, 29 para Vilanculo, 28 para Inhambana, 31 para Xaixai e 33 para a capital moçambicana, com muito sol, sem previsão de chuva.
O trabalho na cidade de Chimoio está a inquietar automobilistas e utentes. Circular no cruzamento entre a Avenida do Trabalho e a Rua dos Operários tem sido difícil por conta da avaria do semáforo. Os automobilistas e peões devem fazer gincanas para poderem circular. Há 6 meses que o semáforo da Avenida do Trabalho encontra-se avariado e este facto está a deixar agastado automobilistas e utentes desta via. Assim como o semáforo parado, para atravessar tem havido muita dificuldade. O que tem acontecido? O peão deve primeiro observar os dois lados, os dois sentidos, que é direita e esquerda, para poder ver se há viaturas ou não em circulação. Então, acontece que as viaturas estão em circulação, o cidadão, por exemplo, chama a falar de deficientes. Não tem como, tem de haver paciência por parte dos motoristas e paciência também por parte de quê? Dos peões, nesse caso. Então tem havido muitas dificuldades mesmo para a travessia aqui no semáforo. Para engarrafamento, não há alternativa, a alternativa está com eles, os que estão em poder. Mas andamos mesmo assim, acidente, não acidente. Aqui avança que a falta de semáforo no cruzamento entre a Avenida do Trabalho e Rua dos Operários tem propiciado muitos acidentes. A avaria de semáforo está aqui a causar muitos acidentes e muitos atropelamentos sobre o semáforo. Porque os carros passam sem controle, outros chapéus passam sempre com pressa e tem travessias, né, de peões. Então está a causar muitos problemas para nós aqui esse semáforo. Para colmatar o problema, os automobilistas e utentes pedem ajuda de quem é de direito. Agradecemos quem é de direito para visse essa situação, porque neste exato momento estamos a falar de acidentes que o semáforo agora, ou a falta do semáforo está a causar, neste caso, nesse exato momento, né? Então, acredito eu que os que são de direito estão agora a ouvir ou a ver. Agradecemos mesmo que fosse uma coisa urgente. Na cidade de Chimoio, 3 semáforos encontram-se a operar, os restantes estão avariados. Moçambique sagrou-se ontem campeão africano no Campeonato Africano de Vela, que decorre na Baía de Maputo, com a participação de 10 países. A final foi a melhor de 3 regatas. Moçambique ganhou a primeira regata, Angola ganhou a segunda e para a terceira e definitiva regata estava tudo em aberto. A competição foi intensa e a África do Sul ocupou o terceiro lugar. A equipa moçambicana demonstrou toda a sua capacidade técnica, ganhando a terceira regata e sagrando-se campeão africano por equipas da classe Optimist 2018. O título pertencia a Angola e os velejadores nacionais empenharam-se ao máximo para conseguir o êxito. A gente deu o nosso máximo, eu e a minha equipe, a gente nos esforçou para estar aqui e a gente conseguiu alcançar aquilo que é o nosso objetivo de ser campeões em regata equipe. Que tivéssemos ganho, porque muitos diziam que era tão difícil, nós somos pequenos, porque a equipe é de 13 a 15 anos, então diziam que nós somos muito pequenos também à altura, mas ganhamos sim. Neste africano de vela da classe Optimist, a Federação Moçambicana deste desporto náutico apostou na participação de 13 velejadores para conseguir êxitos. O primeiro êxito foi mesmo conseguido pelos velejadores nacionais em conjunto. Na regata de equipes podemos concorrer com 5 atletas por cada equipe. Nós decidimos dividir os 3 atletas por 3 equipes e a equipe vencedora foi a equipe MOS 1, nesse caso. As competições continuam na Baía de Maputo, onde os velejadores dos diferentes países africanos vão disputar provas de forma individual. Omar também está presente na competição. Estão de parabéns os velejadores nacionais que sagraram-se campeões do Campeonato Africano de Velas. Por hoje é tudo. O Fala Moçambique fica por aqui. Nós voltamos amanhã à mesma hora. A todos um bom fim de semana.